Desde 2018 pra cá, as redes sociais elas borbulham em discussões que normalmente elas tendem a dividir de forma binária a população de todas as tribos, que são as pessoas politizadas, daquelas que querem se dizer apolíticas. Veja bem, eu não estou entrando aqui em partidarismos políticos. Eu sei que dentro aqui da nossa situação política brasileira atual, e não só brasileira, tá, gente? Eu estou fazendo esse recorte pro Brasil porque é o nosso país de origem. Mas é uma relação que a gente pode levantar aí diversos outros países, inclusive Estados Unidos e Inglaterra, para mostrar que esse binarismo político ele está bastante fomentado na sociedade da atualidade. Mas falando especificamente sobre Brasil, desde 2018 a nossa sociedade ela está bastante dividida entre aquelas pessoas que são politizadas das que são apolíticas. Então, daquelas que discutem que em todas as relações nós temos o envolvimento político, e naquelas pessoas que acham que a política ela precisa ser limitada para assuntos especificamente sobre política. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre essa discussão de uma forma indireta, mas eu vou retomar alguns conceitozinhos aqui que eu já falei nesse vídeo anterior, que é bastante complexo para a gente entender melhor onde está o equívoco desse binarismo. Eu concordo totalmente que posições partidárias, né, se eu vou gostar do partido X ou Y, ou se você gosta do partido A e B, aí sim é uma questão de valores culturais e sociais que cada grupo da comunidade, de acordo com a sua cultura, blá blá blá, está inserido, vai ter uma maior ou uma menor afinidade. Aí, não vou dizer que é uma questão de opinião, mas é uma questão sim de familiaridade, de afinidade, de esclarecimento de determinadas culturas que te envolvem. Aí sim, a questão da afiliação partidária é uma questão bastante pessoal, vamos por assim dizer. Eu também concordo que, assim, independente se a gente estiver falando sobre política ou se você estiver falando sobre religião, a gente tem que tomar cuidado com usar espaços coletivos, públicos, que seriam espaços para você discutir ideias do todo, e aí entra necessariamente salas de aula, enfim, sei lá, outro exemplo que para mim, sala de aula, hospitais, esses espaços que são da sociedade, que são bastante heterogêneos, de pessoas que circundam e que estão lá inseridas, é bem complicado você transformar esses locais em locais de divulgação de um determinado valor individual. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada religião, vou numa determinada unidade religiosa, prego determinada ideologia religiosa. Se eu usar o espaço da minha sala de aula para fazer com que os meus alunos se afiliem à minha religião e que elas larguem as religiões delas, até por coerção, por obrigação para se ter nota, para se ter determinados privilégios dentro da minha disciplina, mas elas são obrigadas a mudarem de religião, ou, no caso, votarem em X ou Y candidato, eu concordo que isso é completamente absurdo e acho que ninguém em sã consciência defende isso. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que não façam isso. Eu estou dizendo que ninguém em sã consciência vá defender isso, porque realmente é algo bastante
abusivo. Eu não posso usar qualquer que seja o meu cargo para defender determinadas coisas que fogem ao local da minha voz. Por exemplo, digamos que eu seja pastora de uma determinada igreja. Ali na minha igreja, eu estou especificamente para falar sobre a religião em que eu acredito. E você, que é ali membro daquela comunidade religiosa, você vai até aos cultos da minha igreja justamente para ouvir sobre a religião. Então, se eu como pastora, dentro daquele espaço, começar a defender determinado movimento político, defender que você vote em determinado político específico, que vote em determinada legenda de partido, eu estou abusando do meu espaço de voz. Porque ninguém vai dentro de uma igreja para se afiliar politicamente a um partido político. Você vai a uma igreja para se encontrar com Deus, né? O intuito de uma religião é religar, é reconectar a Deus. E a gente já passou dessa fase em que a gente achava que política e religião era uma coisa só e que, portanto, tipo, um presidente ou um rei é escolhido por Deus. Hoje a gente já tem noção de que não é bem assim que a coisa funciona. Portanto, eu não vou a uma religião para escolher um político. E se eu sou líder religiosa e uso esse espaço da minha igreja para falar sobre um político específico, tem algum problema aí. E um problema muito maior do que um professor, por exemplo, falar sobre política. Porque o papel de influência na cabeça das pessoas de um professor e de um religioso tem pesos bastante distintos. Porque consciência se discute. Afinal de contas, a base da ciência é justamente a troca de opiniões. Mas com religião, com fé alheia, não se discute. Se eu acredito que determinada coisa é daquele jeito, a outra pessoa pode falar o que quiser. Ninguém vai conseguir tirar aquela ideia da cabeça dela. Então, assim, ninguém aqui está defendendo que um determinado profissional use o seu espaço para falar sobre coisas que não lhe cabem, que fere o direito e respeito às questões dos outros envolvidos. Ninguém nunca defendeu isso. O que se defende é a ciência. A ciência, sim, você tem interpretações, você vai criar hipóteses sobre avaliação de dados. Quais são esses dados? São fatos científicos. E o que são fatos científicos? São termos, são fenômenos que em qualquer lugar do mundo, eu posso estar no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na África, na Austrália. Em qualquer lugar do mundo, aquele fato, aquele conceito ou aquele fenômeno é igual, não muda. O que vai se alterar é a interpretação, as hipóteses sobre pesquisas que se faz em cima desses fatos ou fenômenos. Portanto, quando eu pesquiso cientificamente, eu preciso partir de um vocabulário, vamos por assim dizer, igual. Então eu não posso discutir aí com determinada pessoa, vamos falar sobre jantar. Só que eu acho que uma mesa é uma cadeira e você acha que cadeira é mesa. A gente vai se entender? Não, porque eu vou falar pra você pôr o prato na mesa e você vai colocar o prato na cadeira e aí é óbvio que o jantar não vai ficar legal. Então, quando a gente vai discutir política, a gente precisa ter um vocabulário padronizado. Por isso que os conceitos científicos, eles não podem ser trocados por uma questão de opinião. Esses conceitos, eles são fechados, eles são fixos. Não é uma questão, eu acho que o nazismo é um movimento assim. Não, o nazismo, ele tem uma definição extremamente específica. Mas a história ela é interpretada de formas diferentes de acordo com o leitor dessa história, desses fatos históricos. Sim, verdade. A interpretação de um determinado conceito,
é alterado de acordo com a pessoa que está interpretando, dado o momento social em que aquela pessoa está interpretando. Mas o conceito em si é inalterável. Então nós não podemos discutir hipóteses baseadas em vocabulários e conceituações distintas. Portanto, se você quer discutir política em rede social, é necessário que você entenda o jargão político na essência, que você saiba a base desses termos e terminologias fixos de conceituações. Você não pode ir lá com o que você acha que é um determinado termo, determinada palavra, e ficar falando aquilo e defendendo teorias e mais teorias em cima de uma coisa que não se debruça sobre um conceito padronizado, porque nós nunca vamos nos entender. E eu não tô falando eu e você, tô falando o mundo e você. Nunca vai se criar um entendimento comum se as pessoas partem de discussões distintas. E aí entra a pergunta: mas será que um nerd, ele tem capacidade de fazer esse tipo de discussão, que é o tema do nosso vídeo? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Por duas razões fortíssimas. Eu vou começar com a primeira, que é mais simples de se explicar. Eu não sei qual é o hiperfoco desse nerd. Vamos lembrar que nerd é uma pessoa que tem um hiperfoco de conhecimento. O que é um hiperfoco? Ele estuda muito. Ele entende muito sobre um dado assunto, sobre um assunto muito específico. Se esse assunto específico que esse nerd estuda for política, provavelmente as interpretações e as hipóteses que esse cara cria, você pode não necessariamente concordar com ele, mas elas serão verossímeis, elas serão todas pautadas em termos científicos reais. Então é um cara que, assim, você não necessariamente concorde, mas ele nunca vai falar nenhum absurdo. Agora, quando você vai discutir política com um nerd que não tem um hiperfoco na política, que o hiperfoco dele é qualquer outro tema, porque tem muitos, né, gente? Vamos falar, tem ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas. Política é uma discussão dentro da sociologia, que é uma ciência humana. Ou seja, dentro das ciências humanas ele poderia ter escolhido um monte de outras ciências, e dentro da sociologia ele poderia ter escolhido muitos outros hiperfocos, ou seja, um recorte muito específico. Então, evidentemente, um nerd não necessariamente escolheu esse hiperfoco. Até porque nós vimos que normalmente os nerds, eles são muito mais associados aos hiperfocos das exatas, das ciências exatas, como matemática, física, química. São outras ciências além das ciências humanas. Então essa foi a primeira característica que eu acho mais fácil de explicar, que é assim, como eu não posso definir qual é o hiperfoco de todos os nerds do planeta, eu não tenho como dizer se esse cara, ele sabe realmente do que ele tá falando, ou se ele tá simplesmente reproduzindo o senso comum, achando que ele tá falando, assim, a ciência do bagulho. E os geeks? Bem, falar de geek, discutindo esse assunto é ainda mais complexo, porque como a gente acabou de definir no vídeo anterior, geek, ele não tem um hiperfoco de conhecimento, ele transita sobre diversos conhecimentos. O que significa dizer que ele tem um conhecimento superficial sobre tudo. Ou seja, ele não é um especialista. Se não for a profissão, a formação especialista daquele cara, ele não necessariamente saiba discutir sobre política de uma forma contundente, de uma forma cabível, científica de fato. E daí ele vai também simplesmente reproduzir senso comum. Ou seja, não é porque o cara é um nerd ou um geek que ele sabe falar sobre política, que ele entende sobre política. E aí a gente entra numa discussão que é bastante comum nesses grupos e páginas de nerds, que é a questão da mistificação, da estereotipação, de que todo nerd é um cara inteligente que domina tudo sobre todos os assuntos. E isso não é verdade, pela própria definição. A gente acaba trazendo esse conceito lá da escola, da vida acadêmica, das escolas,
até o ensino médio, porque normalmente os nerds, eles tiravam notas altas em todas as matérias, em todas as disciplinas. Então eu criava essa ilusão de que o cara, ele sabe tudo, sabe muito sobre tudo. Mas não é bem assim. É muito diferente você manter uma nota alta no ensino médio de você ser especialista em determinados assuntos. Principalmente política e principalmente quando nós moramos num país como o Brasil, que estudo de sociologia é uma coisa muito porca dentro do que o currículo escolar prega e conceitua, né? Nós só temos sociologia no ensino médio com 1 ou 2 aulas por ano e normalmente quem dá aula de sociologia nem é um professor formado em sociologia. Eles pegam um professor de história, de geografia e às vezes não tem nem nada dessa área para dar aula de sociologia. E a aula, ela é meio que, sei lá, vista como se fosse qualquer coisa. É muito difícil. Essa ciência no Brasil, ela é pouquíssimamente respeitada e estudada. Nós temos aí um déficit de bons professores de sociologia, não porque não sejam formados, que nós temos aí USP, Unifesp, Unicamp, Unesp, inúmeras universidades públicas que formam excelentes professores de sociologia, mas eu estou falando assim, esses professores não têm mercado para se trabalhar, porque, primeiro, você já viu o salário de professor? Segundo, você viu quantos professores precisam para dessas pouquíssimas aulas? Terceiro, você acha que 2 aulinhas por ano em 3 anos da sua vida vai te formar em ciências políticas? É claro que não. Ah, mas esse nem é um conhecimento assim tão necessário. Mori, como não? Como não? Daí sai pessoas falando que nazismo é movimento de esquerda, daí sai gente que discute por que você tem um poder tripartíade, daí sai pessoas pela ignorância das ciências políticas. Então, sim, é um conhecimento necessário. Por que não está no currículo? Aí a gente entra na minha área de conhecimento, se bem que eu não fico especificamente na parte de currículo, mas nas políticas públicas educacionais, de por que esse tema não é trazido dentro das escolas. Será que interessa? Será que é importante que as massas, que todas as pessoas, elas sejam esclarecidas politicamente? Será? Bem, daí eu deixo uma série para vocês assistirem que eu amei, que se chama Riverdale, que na primeira e na segunda temporada consegue fazer um recorte fantástico sobre como são as relações políticas dentro de uma sociedade. Uma sociedade fictícia, que é Riverdale, mas que consegue demonstrar para nós como que funciona esse poder dentro do nosso sistema social. E aí você começa a perceber por que determinadas alienações e ignorâncias são essenciais para a manutenção da sociedade no modelo em que ela existe hoje. E como essa série ela é americana, ela não tem absolutamente nenhuma relação com o Brasil, vocês vão perceber que o problema não é brasileiro, é um problema global e que isso não tem nada a ver com partido político. Então ficar defendendo aqui o político bolinha ou o político pauzinho é insanidade ou muita ignorância política. Porque realmente não tem a ver com o político pessoa ou com o partido em específico. É realmente entender o sistema onde você está inserido. E entendendo esse sistema, entendendo todas essas relações, você consegue perceber que alguns locais de vozes são bastante perturbados, tendo como pauta aí a ciência. E aí entra a nossa grande dificuldade, que é perceber que nem todo nerd, nem todo, muito menos os geeks, vão conseguir discutir política com conhecimento científico de causa. E aí nós entramos no segundo ponto que eu ia falar para vocês, que é a questão de onde esse jovem ou essa pessoa ela está inserida, qual é o contexto cultural em que ela está inserida, que vai influenciar enormemente a perpetuação desse senso comum que ele vai reproduzir, uma vez que falta critérios científicos para definição de determinados conceitos políticos.
E daí, gente, vira uma salada mista de absurdos que você não consegue nem mais definir o que é o que. Enfim, não existe nenhum tipo de homogeneidade, de hegemonia entre as opiniões dos nerds. A gente pode aí separar, como tudo que se está separando na sociedade nesses últimos anos. Eu diria que esse problema começou lá, aqui no Brasil, né? Lá em 2013, mas que se acentuou em 2018 e vem se propagando de uma forma cada vez mais radical, que ao meu ver é problematicíssimo, e nós não chegaremos a nenhuma solução enquanto esse radicalismo ele se acentuar. Nós precisamos entrar justamente em um equilíbrio, em um senso de respeito às múltiplas necessidades. Bem, o que acontece? Nós temos esse binarismo de lados, então nós temos um grupo que defende essa ser politizado, ter essa noção do que é a ciência política, e aí quando você tem essa noção, quando você domina um determinado conceito, você começa a ver esse conceito em absolutamente tudo, porque você domina. Então você conhece. A partir do momento que você conhece uma coisa, você consegue ficar medindo a sociedade, vendo valores de acordo com aquilo que você conhece. Então a partir do momento que você conhecer política, você sim vai começar a ver política nas mais diversas séries, filmes, literatura que você consumir. Porque você vai perceber que políticas são soluções para problemas da vida em comum. Então, se você tem uma comunidade, você tem pessoas vivendo em comunidade, você tem pessoas vivendo coletivamente, surgirão problemas que são coletivos, e a partir do surgimento de problemas coletivos, a gente precisa de soluções. E soluções que respeitem as diversas vozes e as diversas necessidades dessas pessoas que vivem nessa coletividade. E o que são essas soluções? Políticas. Então, definir política é como soluções de problemas de pessoas que vivem em conjunto. Tudo que você tem, pessoas que vivem em conjunto e existe um problema e você busca uma solução, está se falando sobre política. Portanto, Star Wars é política, Harry Potter é política, Riverdale é política, tudo isso é política. E quando você entende isso, você para de enxergar pessoas políticas. Então nós não estamos discutindo que lá no Star Wars você tem o político bolinha e você tem o político pauzinho, e eu vou defender que o político bolinha da vida real, ele precisa ganhar lá no Star Wars porque eu super amo o político bolinha. Isso é voltar ao processo de alienação de ciência política e voltar a discutir quase que fofoca da vida alheia. Porque, gente, assiste Riverdale sobre esse prisma da política e aí você percebe que você pode trocar o político quantas vezes você quiser. Se o sistema continuar igual, os problemas continuarão os mesmos, porque há mais forças envolvidas dentro da política do que somente político e partido. Então, quando você vai discutir ciência política e resume a sua fala para definir político profissional ou partido a que se é afiliado, você ou é inocente ou é ignorante sobre discussões políticas. Então, galera, quando você tem esse esclarecimento sobre o que são as questões políticas, você começa a perceber que essa discussão binária, ela é bastante acéfala, bastante alienante, porque as pessoas começam a brigar sobre conceitos que não existem e sobre intrigas que não existem e esquecem o principal, que é qual a ideologia que você está defendendo. O que faz parte desse conjunto de ideias que você está defendendo, que você está incorporando? Se o político X ou Y vai fazer essa ideologia, é muito provável que não, porque nós acabamos de perceber que existe um contexto muito maior em que ele está inserido e que ele não vai conseguir movimentar ou modificar muita coisa sozinho. Se o
partido ele é sincero ou não, é muito provável que não, porque se você acredita que tem algum partido honesto, você não entende o que é o sistema que você está inserido. Então, coração, vamos voltar ao início da nossa conversa. O que nós, indivíduos, vamos escolher para definir soluções para a sociedade onde nós estamos inseridos, afinal de contas, política é soluções para problemas do coletivo, vão se basear nas ideias que eu tenho, nos valores que eu tenho para essa sociedade a curto, médio e longo prazo. Ou seja, o que eu preciso resolver nessa sociedade em que eu estou inserido a curtíssimo prazo, nos próximos meses, a médio prazo, nos próximos 2, 4 anos e a longo prazo, daqui a uns 5, 10, 15 anos. Como que eu faço para solucionar esses problemas a curto, médio e longo prazo? E quais são os valores que eu vou colocar? Será que eu vou querer manter privilégio de quem já é privilegiado? Será que eu vou querer defender pessoas que são sempre excluídas e marginalizadas? Será que eu vou tentar repensar, problematizar e desconstruir senso comum para realmente pensar em novas soluções, em novos conceitos e não ficar perpetuando e repetindo a mesma coisa que já não dá certo há 1000 anos? Então, assim, são essas questões que devem realmente importar discussões políticas. Você realmente precisa se pautar em conceitos da ciência política, então tá todo mundo falando a mesma língua. Você tem que se pautar em ideologias e não em fofocaiada de partido político. E você tem que se pautar em cima de uma coisa chamada laboratório da história. Por quê? Porque o laboratório da história, ele acaba trazendo para nós um peso de experimentação, de empirismo. Então eu sei tudo que já foi feito ao longo da história e o que deu certo e o que não deu certo. E o que deu certo, por que deu certo, e o que não deu certo, por que não deu certo. Porque não é porque uma coisa deu certo que ela é boa, e não é porque uma coisa não deu certo que ela seja ruim. A gente tem que entender os porquês envolvidos nessas duas, certo ou errado. E daí você conseguir criar uma perspectiva do futuro, já consertando todos esses erros do passado. Porque se você simplesmente ignorar a história, a tendência a repetir erros é imensa. Ou se você ignorar os erros da história e estudá-los e entender direitinho o que aconteceu e o que não aconteceu, de repente você joga no lixo ideias fantásticas que, com maturidades das gerações diferentes, em contextos regionais e históricos diferentes, elas seriam possíveis, porque você descartou assim, de uma forma bem tosca, ignorando a totalidade dos fatos ali envolvidos. E aí você chega numa definição. Cara, mas para fazer tudo isso, você precisa ser um exímio pesquisador em ciência política, conhecer muito bem a história do sistema político e econômico onde você está inserido, portanto, ser ótimo em sociologia. A gente tem essa formação básica na nossa educação? Não. E eu ouso dizer que com a reforma do ensino médico, com todas as premissas aí dos organismos internacionais para remodelagem repaginada da educação, sobretudo nos países em desenvolvimento, nós não teremos, não são focos, muito menos hiperfocos das políticas vigentes. Portanto, nós vamos continuar discutindo atrocidades em redes sociais, nós vamos continuar brigando por políticos como se nós fôssemos gladiadores, totalmente alienados na política do pão e circo e sem ter noção nenhuma do que nos circunda e do quão pequenininhos nós somos nessa relação.
E aí ficar brigando que Star Wars é uma série política ou não é uma série política, acaba sendo muito mais um objeto de alienação social do que uma discussão cultural saudável. Então, gente, ser nerd não é necessariamente ser inteligente. Se você se autoproclama nerd, tem uma criticidade em saber qual é o seu hiperfoco. Será que o seu hiperfoco é ciência política? Se não é, tenha a humildade de entender que quem estuda ciência política, quem fez graduação em sociologia, quem fez mestrado em qualquer coisa sobre esse assunto, certamente vai saber mais do que você sobre isso. Porque se você é um nerd, você é uma pessoa que vê o valor da ciência. Você sabe a diferença entre achismo e entre conceitos científicos. Então, se você vai me comer viva se eu falar que existe uma força chamada centrífuga, não centrípeta, então não discuta quando a gente definir o que é progressismo, o que é conservadorismo, o que é internacionalismo, o que é nacionalismo, o que foi nazismo, o que é fascismo e o que é comunismo. Não queira discutir termos que você não domina, assim como eu não domino o que é força centrípeta ou centrífuga, ok? Respeite que a gente precisa partir de uma conceituação básica para conseguir passar para hipóteses e estudos de casos. Se a gente não falar todos numa nomenclatura comum e igual, a gente não consegue continuar o diálogo, porque eu vou falar que mesa é mesa, você vai falar que mesa é cadeira, e na hora que eu mandar você colocar o prato na mesa, você vai colocar o prato na cadeira, e a gente não vai se entender. A gente precisa partir de um jargão comum, de um conceito comum. Então, amore, estude, procure fontes antes de querer de novo defender algumas ideias que são bastante absurdas e que você legitima simplesmente propagando senso comum. Agora, se você é um nerd cujo hiperfoco é ciência política e você discorda da opinião de determinados pares, cara, isso é normal. A gente realmente tem que entender que isso é normal e que é assim que a ciência evolui e progride. São justamente porque as pessoas discordam, porque as pessoas discutem coisas baseadas na ciência, baseado num jargão comum, e elas interpretam e criam hipóteses distintas. Isso é super saudável, isso é super positivo para a ciência. A única reflexão que eu deixo aqui é basicamente assim: será que você tem um ideal, né? Que se a gente falou que tudo no fundo é uma base ideológica. A sua base ideológica, ela é includente ou ela é excludente? Quando você vai pensar em criar soluções políticas para criar soluções, você pensa em abranger o maior número de pessoas e vozes, ou você pensa em incluir somente aquelas vozes que você tem afinidade? Essa é a única reflexão que eu faço. Porque eu acho que com uma sociedade tão ampla que nós temos hoje, que tem tantas culturas e subculturas, a gente ter um ideal excludente não dialoga com a necessidade do século XXI. Esse ideal ele pode ter feito algum sentido lá no século XVIII, no século XIX, mas hoje, século XXI, você ser excludente não consegue abranger as tantas e tantas vozes que abarcam aí a nossa sociedade.